Olha, eu não sei se eu dou risada ou se eu choro. Talvez nem uma coisa nem outra. A gente não está podendo rir da desgraça alheia. O rival toma de 5-1 em casa do Bahia. Para nós, olhando friamente a parte da tabela, seria melhor que o Bahia perdesse, né? Fosse em outras circunstâncias, se o Santos estivesse lá em cima, a gente até podia brincar, tirar um sarrinho, mas a gente não pode não, porque a gente está correndo risco. O Bahia colou no Santos na tabela, 41 pontos, o Santos tem 42, não perdemos posição, mas o Bahia que podia estar com o pé na segunda divisão, está na briga ainda. E também não podemos entrar em desespero, porque afinal de contas esse campeonato é uma loucura. Assim, de resultados que você diz que são improváveis, eles acontecem. Aliás, até por isso, né, por essa instabilidade, digamos assim, do campeonato brasileiro, que a gente tem que acreditar que é possível ganhar, quem sabe no domingo, do Botafogo, por conta da pressão que o Botafogo está sofrendo, né? Ele empatou com o Fortaleza fora de casa por 2-2, e o próprio Corinthians vai ter um confronto direto contra o Vasco na outra rodada, né? No cenário ideal, o Santos, a gente tem que torcer para o Vasco perder para o Atlético Paranaense nesse fim de semana, enfim. Mas é um campeonato assim muito louco. A única coisa que me deixa assim realmente chateado, #chateado, é que assim, o Santos faz uma campanha de Libertadores no segundo turno. Com o Marcelo Fernandes faz uma campanha de título. E o tal do Z4 continua colado lá, rapaz. 1 ponto acima do Z4 o Santos está. Cruzeiro, Vasco e Bahia 41 pontos, Santos com 42. Ou seja, você não pode respirar no campeonato. Se você bobear, se você perder 2, você está lá na zona de novo. Então tem que ganhar do Fluminense e tem que pontuar contra o Botafogo. Não tem escapatória, né? O Santos remou nesse campeonato. Aí vocês percebam como fez falta aquele jogo contra o Cruzeiro. Não perder já seria importante, porque você imagina, o Santos hoje ia ter 1 ponto a mais, eu sempre faço essa conta, né? 43. O Cruzeiro ia ter 2 a menos. Então, a reação do Santos ela começou tarde, né? Era pra gente já estar mais tranquilo. E outra coisa, né? A história dos pontos desperdiçados, vendo o Corinthians tomar de 5 do Bahia, pensar que a gente podia ter sido mais ousado e ter vencido lá em Itaquera, pensar que a gente podia ter arrumado um jeito de ganhar pelo menos do Cuiabá, entre Cuiabá e São Paulo ter ganho um jogo, podia ter perdido um, se tivesse perdido um e ganho o outro, tinha somado 3 pontos e não 2. Enfim, a gente não consegue ter paz nesse campeonato, tipo, faz uma projeção, faz uma planilhinha lá, né? Claro que o Santos só depende dele, se ele ganhar os 4 jogos que restam, não corre mais nenhum risco. Claro que o Internacional pode entrar nessa brincadeira, o próprio Corinthians pode entrar nessa brincadeira. O Corinthians tem só 10 vitórias do campeonato, o Santos tem 11, eles têm 44 pontos, mas eu já disse, tem um confronto direto contra o Vasco na próxima rodada, enfim. É um campeonato que do Fortaleza para baixo, de Fortaleza até Goiás, todo mundo tem chance de cair, né? Com uma disputa pelo título, de Atlético Mineiro para cima, todo mundo tem chance de ganhar. Quem talvez não corra mais nenhum risco aí é Fluminense, Cuiabá, São Paulo. Esses 3 aí estão passeando no campeonato. O Atlético Paranaense ainda tem chance de Libertadores, talvez, né? Tem matematicamente. Enfim, esse é o meu lamento neste instante, né? O Santos andar tanto no campeonato, melhorar, fazer gol, ganhar fora de casa, 3 jogos sem tomar gol, invencibilidade e tal, e tá a 1 ponto do Z4, só 1 ponto acima. Tudo bem que mesmo que perca para o Botafogo no domingo, não entra no Z4, porque o Goiás não alcança e o Bahia parou em 41. Mas você imagina um cenário de Vasco e Cruzeiro terem ultrapassado o Santos na tabela, o Internacional abrir vantagem e a gente super pressionado em enfrentar o Fluminense. Meu Deus do céu, isso não pode acontecer de forma alguma. Então precisamos, além de fazer o nosso papel,
torcer contra os outros ainda, né, neste Campeonato Brasileiro. Legado de Andrés Rueda, nos fazer assistir o Campeonato Brasileiro torcendo contra os outros times, porque com tanta melhora, mesmo com tanta melhora, a gente não consegue deixar para trás esse negócio, é impressionante. Vou falar um pouco mais sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Este é um conteúdo em nome da 1xBet, a 1xBet que é parceira do canal e é uma casa global de apostas que tem cooperação com grandes times do mundo, grandes ligas e também está presente em jogos da seleção brasileira. 1xBet que oferece grandes ganhos e pagamentos rápidos, já que é considerada a mais confiável casa de apostas, o mais confiável site de apostas do mercado, e não só no futebol, mas também em outras modalidades e nos chamados eSports. Então você não deve perder mais tempo, inscreva-se na 1xBet lá no link que eu deixo no comentário fixado nos nossos vídeos. Usa o meu código promocional que é o canal 10SAlex1x, canal 10SAlex1x para obter vantagens. Então mostre que você conhece tudo de futebol e tem a chance de ganhar um dinheiro extra com a 1xBet. Atenção para os palpites dessa rodada. Eu vou olhar a rodada do sábado inteiro aqui do Campeonato Brasileiro, né? Atlético e Vasco e Fluminense e Curitiba tinham sido designados aqui, mas neste sabadão, ó, Atlético Paranaense e Vasco, Furacão, vitória do Furacão. Fluminense e Curitiba, Fluminense, tá na hora de começar a poupar a rapaziada aí, né? Pelo amor de Deus, Fluminense e Curitiba, né? Jogo aí importante, né? O Fluminense já começar a largar de mão, né? São os dois jogos do sábado, aliás, né? Eu ia falar demais, mas são os dois jogos de sábado que nos interessam. O Fluminense deve ganhar, né? Imagino. Enfim. E aí fica sossegado, aí depois já contra o Santos. Vai gastar tempo em viagem, Diniz. Deixa os caras descansando lá na hidromassagem, o Marcelo e tal. Manda só o sub-13 aqui, tá bom? Relaxa aí, Diniz. Então, palpites para este sábado na 1xBet. Eu aproveito esse começo de vídeo, quase metade, né? Peço para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações. Você que está chegando agora, se inscrever, ativar as notificações, deixar o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro aqui do canal 10. Se puder, também compartilhe os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o canal 10 a continuar crescendo. Bom, o negócio é o seguinte. Tabela do campeonato, classificação do campeonato. América já caiu 21, Curitiba 29, Goiás 35, Cruzeiro 41. O Goiás, que vai enfrentar o Cruzeiro na segunda-feira, precisa ganhar para ir a 38 e ainda ter chance de escapar, né? Vasco com 41. Assim, se o Vasco empatar com o Atlético Paranaense, eles já passam o Santos, porque iriam a 42, mesmo número de vitórias, e a história do saldo de gol ia fazer toda a diferença. Então, o Santos precisa que o Atlético Paranaense vença essa partida. O Santos entrará em campo muito mais tranquilo se o Vasco perder, né? E se ele somar ponto, torcer para o Cruzeiro não ganhar do Goiás também, de preferência perder do Goiás na segunda-feira. E aí tem o Inter nessa rodada. Aliás, eu vou passar a rodada completa para vocês aqui, porque a gente está nessa pegada das contas, né? Botafogo e Santos no domingo, 4 da tarde, temos que fazer o nosso papel. Atlético Mineiro e Grêmio, os dois brigam pelo título, né? O Atlético Mineiro pode a 60 pontos passar o próprio Grêmio, pode brigar pelo título e vaga direta na Libertadores, né? Um jogo impressionante. São Paulo e Cuiabá, nem sei o que pode acontecer aqui, mas eu sei o que vai acontecer no próximo jogo. Sabe o que vai acontecer no próximo jogo? Certeza absoluta, o São Paulo perde do Bahia. Pode escrever hoje. Alguns dias de antecedência. No meio da semana o São Paulo perderá do Curitiba, do Bahia. Tenho absoluta certeza disso. Inter e Bragantino. Bragantino disputando o título e o Inter um ponto à frente do Santos, né? A linguiça mecânica podia ajudar, né? No domingão lá e tal. Fortaleza e Palmeiras. Palmeiras brigando pelo título. Fortaleza 2 pontos acima do Santos também, né? América e Flamengo não nos interessa. E Goiás e Cruzeiro na segunda-feira, eu já falei aqui. O Santos já está no Rio de Janeiro, o Dodô não foi, provável até que o Marcelo Fernandes repense a ideia dos 3 zagueiros, porque a única chance de colocar o terceiro zagueiro é colocar o Camacho. Ele já disse que não tem como usar o Jair desde o começo, porque o menino acho que não está em ritmo ainda para fazer 90 minutos. O Jair só vai entrar se algum zagueiro se machucar, não vai ter muita escapatória.
Então, eu acho até que ele vai remontar o 4-4-2, mas eu acho meio perigoso um 4-4-2 com o Braga de lateral e não de ala. Mas enfim, com a manutenção do Kevson talvez, e aí o meio de campo mais povoado, com o Nonato e o Lucas Lima. E o Soteldo que chegou também lá na frente com o Marcos Leonardo. Vamos aguardar, ver se vai ser essa confirmação de time que, em tese, talvez seja um time menos preparado para aguentar a pressão do Botafogo, mas pelo menos é um time que vai ter mais saída. E do jeito que a coisa está, do jeito que a gente está dependendo muito de nós mesmos, acho que a chance do Santos beliscar um gol lá, fazer gol, quem sabe ganhar o jogo, aumenta, talvez com uma formação como essas, né? Espero que seja o poder maior que está inspirando aí o Marcelo Fernandes nesse momento. Enfim, um campeonato muito espremido, muito apertado, com muito time da parte de cima da tabela perdendo ponto para time da parte de baixo. Eu desconfio dos 45 pontos já começo a desconfiar se serão suficientes, né? Porque vamos lá, que se o Santos ganhar do Botafogo e for a 45, Vasco e Cruzeiro também vencerem e forem a 44, o Bahia continua com 41, mas o Bahia ele pode ir a 44, 47 e o Bahia poderia a 50 pontos no campeonato, né? Então, não sei não se 45 vai dar jogo, né? Se vai ser suficiente. É um negócio muito louco, né? Essa nota de corte está elevada. Segurança mesmo é o Santos chegar em 46, talvez, né? Um empate e uma vitória, 43 mais uma vitória e depois beliscar um ponto fora aí. Ou se ganhar as duas essa semana, contando domingo e quarta-feira contra o Fluminense, aí vai a 48, aí acho que não tem mais jeito, né? Aí escapa definitivamente. Então, meus caros, é isso, né? O campeonato que você fala assim, vou lá na 1xBet, vou cravar seco que o Corinthians vai ganhar do Bahia. Difícil dizer, né? Como ninguém acreditava que o Cruzeiro fosse perder do Curitiba, como ninguém acreditava que o Corinthians fosse ganhar do Grêmio, né? Como ninguém acreditava que o Cruzeiro fosse ganhar do Fortaleza. E também a maioria não acredita que o Santos ganhe do Botafogo não, viu? Quem sabe não seja a nossa chance. Tá certo, minha gente? É isso. Neste fim de semana temos mais conteúdo aqui, tá? Tem pré-jogo, tem mais conteúdo do feminino, tem base, tem mais análise. A gente até a hora do jogo tem muita coisa para falar aqui no canal. Tá bom? Repito, este foi um conteúdo em nome da 1xBet. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.